Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o relato do parto do Luca, o relato do livramento que Deus deu para o Luca, que esse que é o grande milagre que Deus fez. Eu quero vir compartilhar com vocês, tá? E também foi o livramento que Deus deu para Samuel, que eu só fui descobrindo no dia da consulta, né, do Luca. Então depois de 5 anos foi que eu fui descobrir através do médico o livramento que Deus tinha dado para o Samuel também. Eu fiz um vídeo aqui pra vocês, que é esse vídeo aqui, contando como foi que eu descobri uma oração depois de 6 meses, como foi tudo, gente. Então foi algo assim que pra mim, eu tomei um choque, porque eu já tinha tido um filho, né, e já tinha 5 anos, e como foi que eu não percebi? Então tudo isso eu contei pra vocês nesse vídeo, e naquele vídeo eu falei pra vocês que eu iria vir aqui novamente, né, para vir contar esse relato do parto, tudo que eu passei, qual foi o livramento que Deus me deu ali. Eu espero que esse vídeo sirva de alerta para você também. E aquele outro vídeo também tá bem informativo, gente, porque lá eu falo sobre o tipo sanguíneo, meu sendo O negativo, meu sendo O positivo, qual esse tipo de problema pode acarretar, tá bom? Quando a gente não sabe desse tipo de informação, tá bom? O que a gente passou, o sofrimento que a gente passou, sabe? Então, como foi tudo lá. Na época que eu engravidei do Luca e eu não sabia, fui descobrir com 6 meses, ou tava desempregado na época, sabe? Então, assim, foi uma grande correria pra ver tudo, porque a gente não tinha uma chupeta. Obviamente que nunca nos faltou nada, sabe? Deus sempre proveu as coisas e tem provido, sabe? E então eu indico esse vídeo para você assistir também, tá? Lembrando que toda a informação que eu passei naquele vídeo, eu vou passar nesse vídeo também, gente. Vocês tirem as suas dúvidas com o médico. Tanto uma dúvida grande, uma dúvida pequena, eu vou falar aqui da minha experiência, o que eu passei, sabe? Então, qual foi a minha experiência, o que eu passei, algumas coisas que eu vinha falar com vocês aqui, o que eu falei naquele vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão lá no médico, sabe? Para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Que é a melhor pessoa para vir falar de termos técnicos. Tanto que eu vou falar algumas coisas aqui, então você já me perdoe se eu colocar um termo assim que não é o correto, mas é exatamente o que eu tô querendo mostrar pra vocês, o que eu falei, sabe? Então eu não sou médica, eu não sou enfermeira, só sou uma mãe que sofreu, né, na minha tentativa de um parto normal e que teve uma ótima experiência num parto cesárea, sabe? Assim, eu vou falar pra vocês aqui como foi tudo aconteceu, mas dúvidas assim que vocês tenham para saber de termos técnicos, informações e tudo mais, o que eu faço, o que eu não faço com o médico, tá bom? Aqui é só a minha experiência. Então, como eu falei naquele vídeo, eu descobri a gravidez do Luca com 6 meses. Então foi uma correria para tudo, gente. E na última consulta que eu fui, eu já tava com 39 semanas. O médico fez, né, o exame para saber como é que tava tudo, e eu tava com um dedo de dilatação só. Mas como eu tinha pressão alta, eu já tinha que ter com alguns cuidados, né? Eu tive que tomar um remédio para poder segurar o Luca, porque eu tive contração de treinamento várias vezes. Gente, a gravidez do Luca foi completamente diferente da gravidez de Samuel. Um filho não é igual ao outro, sabe? Uma gestação não é igual ao outro. Às vezes você teve uma bem calma, a outra pode ser um pouquinho mais agitada. Às vezes uma mais agitada, outra mais... Então, assim, ou todas calmas ou todas agitadas, assim, cada corpo é um corpo. Então, o Samuel era muito tranquilo, gente. A gente que Samuel nem... Sabe, assim, você tinha que mexer com a barriga. E até hoje a Samuel é mais calmo. O Lucas já foi agitado, até hoje ele é agitado também, né? E glória a Deus por tudo, né, gente? Mas, gente, foi assim, uma correria, né? Eu tinha alguns cuidados para tomar, então o médico naquele dia me passou encaminhamento. Eu também achei assim, um dedo só de dilatação não é coisa para você estar internada, né? Eles internar você para induzir um parto, de repente, né? Nessa época nós estávamos com o hospital público. Do Samuel já nasceu em hospital particular, a gente agendou a cesárea, sabe? A gente agendou a cesárea que assim, gente, eu tinha muito medo de ter parto normal. Muito medo. Pelas coisas que eu já ouvia e tudo mais. Então, uma pessoa fala que outra, você fica morrendo de medo. Mãe de primeira viagem, né, gente? Então, assim, eu fiquei com muito medo. A gente marcou a cesariana, né? Tanto que era pro Samuel nascer no dia do aniversário do Lu, né? Ele nasceu 3 dias depois, mas assim, como eu queria esperar completar 40 semanas, eu já, né, deixei agendado pelo médico, ele faria antes. Ele faria no outro dia mesmo, né? Na verdade, estava fazendo consulta com um médico, só que ele estava fazendo, no dia que eu fui lá pra consulta de Samuel, ele estava fazendo um parto, eu tive que ir pro meu consulta de pré-natal com outro. Ele já queria marcar, né, pro dia 18 de junho, né? Mas aí eu fiquei, não, vamos deixar, né, pro 40 semanas e tudo mais, e aí foi, né? Eu queria continuar passando com o médico que me acompanhou desde lá quando eu tive o aborto espontâneo, né? Enfim, aí a gente foi, né?
fez lá a cesariana, tudo mais, foi super tranquila a minha cesariana, gente. Assim, eu fazia as coisas normalmente, obviamente não pegar peso, subir escada, não, mas eu tinha onde a gente morava antes, tinha uma escada, eu ia devagarinho, super de boa. Cesárea, pra mim, do Samuel foi super tranquilo. Tipo assim, sentia as dores que eu falei pra vocês, que é normal, sabe? Que era normal. As enfermeiras também, nossa, muito tranquilas, nossa. Tinha as freiras lá que ajudavam a tomar banho. A minha cesárea, ela foi colada assim por fora, então eu não precisei ir lá voltar pra tirar ponto, sabe? Tudo muito, assim, muito, sabe? Muito cuidadoso, sabe? Então, eu não, da minha primeira cesárea eu não tenho o que falar, sabe? Não tenho o que falar. Então, pra mim foi uma experiência boa, sabe? E aí, então, a gente, né, foi lá pro hospital pra chegar já, né, nos livramentos que Deus deu. A gente foi pro hospital com um encaminhamento do médico para a internação. Ele falou, se você encontrar um médico bom, eles vão te internar hoje. Aí eu fiquei assim, eu já sabia que não ia ser desse jeito. Enfim, a gente foi pro hospital, aí lá a enfermeira falou, não tem como, né, porque não dei sua dilatação, você encaminhamento, não tem nada a ver, porque eu tinha falado pra ela que o médico falou, como eu já tinha pressão alta, falou que eu já tava gordinho assim no sentido de, já tava já no tamanho bom, ele tava previsto pra nascer dia 25 de dezembro. Ele nasceu dia 24 de dezembro. E aí, quando ela tinha uma cesárea, ela falou, não, tem mulheres que fazem 5 cesáreas e dá conta de ter filho normal e tudo mais, enfim. Eu só tava falando que o médico falou que teria que ser feito. Voltei pra casa, aí passou uns 2 dias, eu voltei de novo no hospital porque fiquei com medo. O médico mandou um encaminhamento pra ir, então a gente vai voltar lá. A gente voltou. E naquele dia, eu falei, né, tudo que tinha acontecido, eles decidiram internar, né? A gente foi para o hospital aqui da minha cidade, hospital público aqui da minha cidade. E aí mediram pressão e tudo mais, né? Aí decidiram colocar em mim, para poder induzir o parto, o Kraus. Como eu falei, gente, não vou entrar em detalhes, tá? Temos técnicos, tudo direitinho médico, tá bom? Que é tipo eles colocam algo, né, dentro de você, tipo, parece uma bexiga, sabe, assim. Eles colocam lá dentro que ela entra num tamanho, né, e lá vai enchendo, assim, dentro da gente pra poder dilatar. Ok, deitei lá na maca pra poder colocar. Assim que ela colocou, já... Aí eu falei, ah, meu Deus. Aí eu tinha que ficar em pé, tinha que ficar andando. Tinha que ficar andando, né, pra poder... Gente, eu sei que aquilo doía, eu falei, não vou dar conta. Falei, não vou dar conta, não vou dar conta. Aí eu comecei a sentir. Aí, meu Deus, aí fui quase a noite inteira, a madrugada inteira com aquele negócio, doendo. Aí Lulu, não, você vai dar conta, vai dar conta. Aí quando foi de manhã, parou a dilatação, parou tudo. E aí, passado um tempo, a enfermeira veio, né, pra poder ver como é que tava tudo e foi tirar. E foi quando o Lu viu, né, tipo, viu também, tipo, tava meio inchado, parecia uma bexiga, assim, quando ela não tá muito cheia, tirou, tudo mais. Aí depois ela veio falando que ia tentar estourar a bolsa, né. Isso depois de ter passado ali, gente, boas horas sofrendo ali com aquilo ali, né. Ela veio, depois dessas boas horas, falando que ia estourar a bolsa. Aí eu falei, não vai estourar a bolsa não. Ah, você quer que estoure? Não, não quero que estoure não. E nisso ouvindo uma gritando ali, outra gritando daqui, ai meu Deus. Aí falou que ia estourar, eu não tem que deixar isso não. Eu falei, não vai deixar estourar. Não vai deixar estourar. E aí, beleza. Aí não colocaram mais nada, só vinha vindo, morrendo de fome, morrendo de fome, morrendo de tudo. Enfim. Pegamos, né, passamos mais algumas boas horas, né, naquele estado lá. Aí me levaram para um quarto, porque estavam vendo que já tava ali, né. Aí eu fui pro quarto, e aí naquele quarto a gente sofrendo, fui naquela bola, assim, sabe. E fiquei ali, aí foi quando as contrações começaram a aumentar. Eu falei pro Lu contar e vinha, tipo assim, já aumentando, uma atrás da outra. Eu ali sentindo dor, gente, assim. Ai, meu Deus, era muita dor. Teve que falar assim, nossa, foi super rápido, a minha família mesmo, foi super rápido, senti nova. Gente, eu senti, mas foi muito, mas muito mesmo. Que eu queria ser uma formiga, uma barata, gente, mas eu não queria ser eu naquela hora, sabe?
olha, eu não sei nem explicar. A gente, quando passa por uma dor muito grande, depois a gente não sabe explicar. A gente quer falar assim, a gente quer, nunca. É que assim, quando a pessoa passa por uma dor, você pode falar, ok, Mas quando você passa, você começa a entender o que a pessoa tá te falando. Quando a pessoa fala, nossa, eu passei por tal coisa e eu sofri. Quando você não passa, você fala, não, enfim, ó. Mas quando você passa, não, eu te entendo. E eu, gente, entendo perfeitamente sobre isso, sabe? Não foi fácil. E aí, passado mais boas horas, com fome, gente fraca, sem poder tomar um copo de água, sem poder... Porque eles, assim, se dá alguma emergência, eles pensam assim, não pode estar com o estômago cheio, assim, sabe? Obviamente você não vai jantar, almoçar um pratão pra fazer uma cesárea. Óbvio que não. Mas não podia nada, gente, nada. Eu vejo aqueles vídeos americanos, assim, às vezes a mulher pode chupar um picolé natural lá, ou tomar uma água aqui, nada. Pelo menos no hospital que eu fiquei, nesse público que eu fiquei. Quando foi por volta das 3 da tarde, minha bolsa estourou. Eu falei, Lu, tô sentindo uma coisa. Isso, gente, eu já tava ali, gente, chorando. E eu vi que uma amiga falou assim, uma amiga da igreja falou assim, se quanto mais você gritar, eles não vêm mesmo. Aí eu falei assim, sabe assim, eu só fazia força e tentava não gritar, ficava, sabe assim, e não... Aí teve uma hora, gente, que eu vi que ninguém aparecia, que ninguém fazia nada, que eu tava lá sofrendo, não aparecia uma alma viva. Aí eu comecei, já assim, sabe, desesperado, porque eu queria não gritar, mas eu gritava assim, tipo, pedindo ajuda. E alguém, pelo amor de Deus, vem me ajudar. E aí a Lu foi e falou assim, ó, tá vendo que estourou a bolsa, tal, viu, aí tava saindo um pouco de sangue, né, e tal. Aí eu fiquei naqueles panos ali por um pouco mais de tempo, né? Que não trocaram coisa, tava lá com sangue lá. Gente, desculpa falar isso, mas é realidade, tá bom? E aí foram fazer o exame lá, não tá ainda não. Aí saíram, voltaram, quantos dedos? Não sei se tava com 5 ou com 6, eu sei que no total o Lucas só dilatou uns 8 dedos, sabe? Gente entrava, a gente saía, a gente colocava, saía, e colocava, isso aqui, e vinha. O Lu falou, daqui a pouco eu vi uma pessoa do nada aí veio aqui fazer exame em você, porque gente, a gente fica tão passada que a gente só quer que aquela ali acaba. Qualquer pessoa que via, eu já, gente, sabe que você, minha boca tava seca, eu não conseguia falar, eu tava, sabe assim, gente, eu não gosto nem de lembrar. Aí aquela dor. Aí, tudo aquilo ali. Sofrendo. Quando foi 8 da noite, beirando 8 da noite, que a bolsa estourou 3 da tarde. A moça queria estourar minha bolsa 7 ou 8 da manhã, né? Tudo isso. E aí, enfim. Aí pegamos, já sofrendo, não aguentava mais, não tava mais ali, não era mais eu, meu corpo não tava mais ali. Eu não sei quem era que tava ali, porque eu não era mais. Entrou um enviado de Deus, gente, que eu digo aquilo ali, que foi um anjo. A gente acha que pessoas assim são... Não, eu acredito que ele foi um anjo, foi um anjo. Um anjo que entrou ali, foi um médico, foi trocar coisa com a turno, né, com a outra médica. Aí tinha uma enfermeira lá, gente, que ela... Ai, mãezinha, é assim mesmo. Ai, mãezinha, não sei o que. Ai, mãezinha, a cesárea custa muito pro governo. E eu lá naquela... Gente, você não quer... Gente, você quer... Por isso que muitos casos acontecem. Quando eu vejo a casos assim na televisão, gente, eu falo, eu entendo. Eu sei como é que é. Esse tipo de coisas não podem falar da gente porque a gente passou, a gente viu, a gente estava lá. A gente não só sentiu, a gente viu casos. E a gente vê casos, né? Enfim. Aí quando o médico falou assim, oi, como é que você tá? Gente, eu falava, eu não sei o que eu falava, sabe? Tipo, nossa, o que foi isso? Tá com a cara boa, eu não tô aguentando mais. Falei, doutor, eu sei que quem tá tendo um parto, foi isso que eu falei, tá, gente? Quem tá tendo um parto normal não tem muita credibilidade, porque assim, é normal sentir dor, então a maioria quando tá sentindo dor pede, às vezes pede, não todas, tem mulheres que, né, pedem pra uma cesárea, tem casos que eu conheço que pedem, mas eu não tô aguentando mais. Eu falei, eu não tô aguentando mais, eu não aguento mais, eu não tinha força pra nada mais. Ele, vamos fazer uma cesárea. E essa enfermeira que foi o dia inteiro ali, falou assim, não, mas a médica falou, a doutora falou que não, que ela super dá pra fazer um parto normal. E, gente, aquilo ali, eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, não. Aí ele falou, você quer fazer uma cesárea? Eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, eu quero. Aí ele fez exame e tudo mais, viu que o Luca tava em sofrimento fetal. Enfim, vamos. Foi que me arrumou tudo, vamos arrumar ela e tal. Gente, eu não tinha força pra passar de uma maca pra outra, eu não tinha mais nada. Quando eu olhei pro lado, eu vi a maca onde eu tava suja, toda, que nem pra trocar, sabe? Beleza, fomos lá, pro coisa, acabou que na hora da minha cirurgia, o doutor tava lá atendendo uma outra mãe, né, que tava com um caso, assim, muito mais, assim, grave, e ela tava com uma, assim,
caso grave mesmo. Então ele teve que ir. Aí foi uma outra doutora. E aí eu lembro que ela falou assim cadê o doutor? Que não era ele que ia fazer, ela não tava em sofrimento. E a gente ouvindo isso, né, gente? Eu sei que quando eu fui, gente, pra tomar, né, a hack, né, do Samuel foi super tranquilo, o moço abaixa, não sei o que, deu, sabe, gente? Eu não tô falando que, tem gente que teve super experiência boa no hospital público. Ok, a minha não foi uma boa experiência. A do particular foi um pouco melhor do que a do público, gente. Entendeu? Então, assim, teve gente que eu conheço que teve, mas também, muitas também não, entendeu? Enfim, a gente, né? Aí eu abaixei, eu sei que a moça falou assim, ó, com a minha cabeça, abaixa, abaixa. Eu falei assim, gente, eu já sei que eu tenho que abaixar, mas eu não podia falar, e abaixa. Colocava assim, aí colocou, aí eu comecei a sentir, né, as minhas pernas já formigando, não sentindo as pernas. Eu sei que quando eu deitei, gente, assim, a cirurgia inteira eu fiquei de olho fechado. A Lucas saiu, viu, o Lucas falou assim, oxi, e o Lucas tava preto. Ele não tava conseguindo respirar, ele tava sufocando, né, com líquido amniótico lá, né, não vou saber tudo certinho, mas ele tinha sugado, ele tava respirando aquilo dentro da barriga, ele tava ali sofrendo dentro da minha barriga, ele tava em sofrimento fetal, tem tudo no papel, tanto depois quando ele nasceu a gente foi na pediatra, a médica falou, nossa, por que aconteceu isso? Ela viu que tava tudo escrito lá, a gente começou a explicar pra ela, entendeu? Aí a gente foi lá, né, conversar isso com ela e tal, mas assim, gente, o Lu até estranhou assim, no jeito que ele tava, só vi assim, disse que colocou o caninho por dentro dele, não sei se foi na boca, e sugou o sangue que ele tinha, né, aspirado ali, respirando, preto. Aí eu ouvi, eu e o Lu ouvi que eu estava lá, falou assim, mas 1 minuto tinha dado BO. A enfermeira falou, aí veio a pediatra, vocês não cuidaram não? Lu falou, muito pelo contrário, a gente veio aqui com o encaminhamento do médico para fazer uma cesariana. Ela, não sei o que, eu sou só a pediatra, não sei o que lá. E foi. Então o Lucas, ele teve sofrimento fetal. Imagina se eu tivesse deixado eles furarem a minha bolsa 8 horas da manhã. O Lucas tinha morrido, gente. Ele tinha morrido porque eles iam estourar minha bolsa, o menino ia ficar lá tentando, eles iam tentar a cesárea até o fim, porque custa muito, né? Ia ficar tentando, não ia conseguir. O menino poderia ter morrido dentro do meu ventre, morrido ali, não ia dar em nada, porque não dá em nada, né? Pelo menos pode até dar, mas aí é uma vida e o dinheiro não importa. Não importa quanto, que não importa. Não importa. Eu queria o meu filho. Eu queria o meu filho. E aí ele foi, né, nisso tudo que aconteceu e aí a gente saiu de lá né, depois fez tudo certinho lá, já não era colado, já é costura mesmo. Eu lembro que o Lu me deu banho lá, que eu não conseguia fazer nada, gente. Eu lembro, é assim, quando você vai na cesárea, você não pode levantar a cabeça, você não pode. Aí assim, pra mim, vamos ver. Eu entendo, sabe? Assim, gente, eu não tô falando aqui, criticando uma área B ou C, eu tô falando da minha experiência. Eu sei que muita falando, eu sou isso, eu sou aquilo, não é assim. Gente, tem. No meio do trigo tem o joio, tem muitos bons, e graças a Deus pela vida deles. Mas tem uns que não. Tá tão acostumado com o dia a dia que é só mais uma pessoa, é só mais um bebê, é só mais uma que tá entrando, é só mais uma que engravidou e daqui a pouco vem outra, você entendeu? Então, eu não tô aqui criticando, eu tô falando aqui porque hoje em dia a gente tem que explicar tudo nos mínimos detalhes e explicar de novo, até o que é óbvio tem que ser explicado, né, gente? Porque muita gente acha que, olha, não está falando contra a nossa, não tô falando contra área nenhuma, tô falando sobre o que eu vivi, eu não tô aqui inventando, falando nada, falando que eu vivi, foi a minha experiência, isso não vai ser apagado, porque já foi, sabe? Já aconteceu. E eu também não tô aqui citando o nome de ninguém, eu tô falando aqui o que eu passei. Aí o Lucas, né? O Lucas já, né, viu? Tava com peso bom, tudo mais. Assim, acerca da saúde do Lucas, ok, gente. Assim, na saúde. Eu tô falando o livramento que Deus deu. Se eu tivesse permitido que estourassem a minha bolsa antes, provavelmente ele teria acontecido algo pior, porque ele só foi nascer 8 e pouco. Eles estavam tentando até o último parto normal, sendo que eu não tinha condições. Eu fiz de tudo pra ter. Não foi por preguiça ou nada, eu fiz de tudo para ter um parto normal, mas eu não consegui ter um parto normal. Então eu estava fazendo de tudo, então foi Deus que enviou aquele homem, aquele médico naquele dia, né, através dele eu consegui essa cesárea, porque por outros meios, gente, eu não ia conseguir.
Eu não ia conseguir. Pela força de vontade das pessoas que estavam entrando e saindo, falando isso, aquilo, aquilo, outro. Você sabe, assim, independente se é um parto, uma vida que vai vir, se é uma alegria, gente, a pessoa tá passando dor, tá doendo, não tá brincando de ter neném, ela tá sofrendo naquele momento ali, é uma dor. Quem tá passando dor tá rindo? Não, você tá sofrendo, você quer que seu filho nasça, tá fazendo força, você não está conseguindo. E só a gente ali dentro do quarto ali, enfim. Então a questão, qual que foi o livramento dele, gente? É Deus não ter deixado eu fazer estourar a bolsa. Ah, Lídia, mas isso tem nada a ver, mas não tem nada a ver. Mas alguém pode falar, não, mas se estourar, pode ser, não sei o que. Não, pelo que eu estava vendo no momento, não ia acontecer. Tá? Se minha bolsa estourou 3 da tarde, ele já nasceu em sofrimento, já era 9 da noite, então ele ia ficar em sofrimento muito mais tempo. Eu acredito, né? E teria acontecido pior. Então, esse foi o livramento de Deus não ter deixado eu ter permitido que fizessem isso, de Deus ter livrado a vida do Luca no dia que ele nasceu através daquele médico, que eu acredito que foi um anjo que apareceu ali, né? Na vida daquele médico, de ter, como a enfermeira falou, mais um minuto tinha dado BO, mas um minuto Deus entrou e fez o milagre acontecer, de não ter deixado o inimigo ceifar a vida dele. Então, assim, eu acredito muito em Deus e que Deus faz milagres ainda. A gente muda, mas Deus não. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham entendido. Como eu falei, não trouxe termos técnicos aqui porque eu não sou médica nem enfermeira. Também me lembrando, né, pra vocês também, de repente tem um enfermeiro, um médico que tá, de repente, assistindo, né, e se dá o melhor, né, aí não tô falando de quem se vai bem, de quem faz tudo direitinho, tenta fazer tudo certinho. Tô falando que sempre no meio do trigo tem um joio, sempre tem alguém que, no seu serviço, tem alguém que é mais companheiro, tem alguém que sempre fica ali fazendo a panelinha, né, em todo lugar, gente, toda profissão, tem gente que faz direitinho, tem gente que não faz. Então, esse foi o que eu passei. Então, espero muito que vocês tenham entendido, né, o relato de uma mãe que passou por isso, que vim aqui compartilhar com vocês, que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda faz frutificar no seu ventre se você é estéril, de repente, que Deus ainda pode dar o livramento para você em um momento de dificuldade, assim como Ele me deu o livramento, Ele pode dar o livramento para você, como Ele deu para as outras mãezinhas também, que eu ouvi também relatos, né, que deram uma luz antes de mim algumas horas, ou depois de mim também algumas horas, né, então foram coisas que eu vivi. Como todos os vídeos aqui do canal, eu procuro trazer a experiência que a gente viveu, certo, sabe? Sem colocar mais nem a menos. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Te convido a assistir também, né, o outro vídeo que eu falei pra vocês, tá bom? Alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo também nesse aspecto aqui, tá? Se você tá vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim. Curte o vídeo, né? Se você gostou do conteúdo, compartilha esse vídeo se você gostou dele também. Vem fazer parte aqui da nossa família também, tá bom? Então, meu grande beijo, obrigado pela sua presença, pela sua companhia nesse vídeo até agora. Tchau, tchau!